Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia: A quem é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos na manhã de terça-feira. Hoje no Evangelho, São Lucas conta uma parábola para falar sobre o reino de Deus, partindo do grão de mostarda. Depois ele conta a parábola do fermento na massa. Lucas está contando esta parábola enquanto Jesus caminha para Jerusalém, a cidade santa, a cidade do Senhor. Essa caminhada de Jesus, ele encontra pessoas com fé, encontra rejeição. Simboliza nossa caminhada para Jerusalém celeste. Nós também vamos caminhar com realizações, alegrias, conquistas, com perseguições, com pedras no caminho. Jesus supera todas as adversidades e também nós precisamos, para chegar na pátria celeste, superar as adversidades desta vida. Irmãos e irmãs, o reino de Deus é mostrado aqui como uma expansão em meio ao mundo, graças à pregação dos discípulos. O grão de mostarda e o fermento na massa é a palavra do Senhor anunciado pelos discípulos de Jesus. Jesus está mostrando que o discípulo deve ser fiel à palavra, e a palavra de Deus ecoa no mundo inteiro. É da palavra que todos recebem a vida em Deus. E Jesus está comparando a palavra sagrada com uma árvore que cresce. Essa imagem de um crescimento silencioso. Então, o reino de Deus, ele cresce silenciosamente, sem fazer barulho. Irmãos e irmãs, nós precisamos de uma sensibilidade interior, precisamos ser também cristãos contemplativos para não perder a esperança. Às vezes, o barulho e o mal faz muito mais efeito aos olhos humanos do que o crescimento do reino de Deus. É quando costumamos dizer, né, faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta inteira crescendo em silêncio. Então nós precisamos de contemplação para não achar que está tudo perdido, para poder entender que Deus trabalha no silêncio. Deus não faz barulho. Irmãos e irmãs, nós também não devemos ser cristãos barulhentos. Nós devemos muitas vezes nos ajoelhar com as nossas angústias e dores no Santíssimo e em silêncio diante de Jesus, acreditar que o reino de Deus está crescendo dentro de nós. Uma vez que nós acolhemos essa semente de mostarda, que é a palavra do Senhor, que é o dom da fé, semeado no nosso coração, o reino de Deus cresce silenciosamente no nosso interior e vai se expandir também fora de nós. Queridos irmãos e irmãs, nas duas parábolas, Jesus mostra que o reino de Deus cresce com uma força intrínseca. A semente é pequena, mas ela cresce de modo que se fortalece em uma árvore. Então a sua fé pode ser pequena, mas se ela crescer, ela vai te fortalecer. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está falando de um crescimento qualitativo do cristão no mundo. O cristão qualifica, transforma, modifica o mundo que o circunda.
Com um pouco de fermento escondido na massa, inerte de farinha, vai provocando um crescimento. Assim é o reino de Deus. Pela evangelização, animada pelo poder do Espírito Santo, transforma todo o mundo, transforma o coração humano. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos observar nesta parábola que existe o plantar e o colher, existe o regar e o esperar. Então nós precisamos passar por todas essas etapas para colher bons frutos. As parábolas sobre o reino é para animar a vida do cristão. Jesus, nesta parábola, nos chama a confiança, a paciência. A confiança porque o Senhor nos revela que o reino de Deus cresce, sobretudo em nós. É semelhante a essa pequena semente, mas tem essa força que vem do Espírito Santo, não vem somente de nós. Semelhante a esse pouco fermento que faz a massa crescer. O fermento não se vê, mas atua em segredo, tal como a semente que está escondida na terra. É o Espírito Santo, é um Deus escondido. Nós não vemos, mas os efeitos do Espírito na nossa vida e no mundo precisam ser contemplados. Queridos irmãos e irmãs, que a nossa fé seja viva como a semente que cresce e que a nossa paciência seja o fermento que vai transformar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.